noite. Iniciamos o Jornal da Câmara destacando as ações de enfrentamento ao coronavírus no Rio Grande do Sul. Uma das novidades foi a habilitação de mais 10 leitos de UTI para o Hospital São Vicente de Paulo. O governador Eduardo Leite e a secretária Arita Bergman também anunciaram novas regras para o serviço dos lares de idosos durante a pandemia. Nós temos no estado do Rio Grande do Sul nós temos mais de 200, quase 300 leitos aguardando habilitação por parte do governo federal, que estão já no Ministério da Saúde, aguardando a habilitação para que nós possamos colocar esses leitos de UTI em operação, remunerá-los adequadamente. Como houve essa troca no Ministério da Saúde, essa habilitação ainda não aconteceu, nós estamos tomando uma decisão importante, encaminhando na data de hoje uma portaria da nossa Secretaria de Saúde que vai viabilizar a imediata habilitação e funcionamento de 136 leitos, eu não corrigi aqui, quando botei está 127, ainda entraram 2 leitos novos aqui, que eu inseri agora antes da nossa live, mas que vão atender Torres, 5 leitos, Tramandaí, 6 leitos, Viamão, são 10 leitos, Capão da Canoa, Dom Pedrito, Rio Grande, Bagé, Cruz Alta, Santo Ângelo, Alegrete, São Gabriel, Faxinal do Soturno, Santa Maria, Passo Fundo, Tenente Portela, Erechim, Soledade, Sapiranga, totalizando, não é 127, são 136 leitos que o Estado vai pagar, o Estado vai garantir o pagamento desses leitos até que o Ministério da Saúde faça efetivamente a habilitação, secretária Arita, e assim a gente tenha a liberação então dos recursos por parte do governo federal, mas o Estado está garantindo com os seus recursos a habilitação destes novos leitos nestes municípios. Veja lá Passo Fundo, por exemplo, que é uma das situações mais delicadas do nosso estado e que vai ter 10 novos leitos lá no Hospital São Vicente de Paulo para atender pacientes de coronavírus. É uma notícia muito importante no dia de hoje, secretária Elita. Com certeza, boa tarde. É de suma importância porque esses leitos estão prontos, com equipe, com equipamento, e pela demora da habilitação no Ministério da Saúde, o governo do estado toma essa decisão de que esses leitos possam entrar em operação de imediato e o governo do estado, com recursos próprios, irá subsidiar, custear os leitos no mesmo valor que o Ministério da Saúde coloca para leitos Covid, ou seja, R$ 1.600 a diária. Serão leitos regulados pela central e pós-pago. Então, esta portaria vai viabilizar com que esses municípios que têm esses hospitais contratualizados pela gestão estadual possam estar à disposição da população. Ao mesmo tempo, nós estamos em tratativas com o COSEMS em relação aos municípios em gestão plena, que gostaríamos que a mesma posição que o Estado está tomando, que os gestores municipais também o façam, porque tem outro número expressivo de 150 leitos que estão sob gestão municipal, prontos, aguardando habilitação. E também, secretária Arita, uma notícia importante de hoje é que no enfrentamento ao coronavírus nós precisamos olhar para situações específicas que merecem uma atenção mais especial, que é o caso, entre outros, dos lares, das instituições de longa permanência de idosos, os lares de idosos, que são chamados aí tecnicamente das ILPIs, as instituições de longa permanência de idosos, e para as quais a Secretaria de Saúde está também editando e publicando uma portaria específica com regras que devem ser observadas para proteger nessas instituições essas pessoas que estão nos grupos de risco do coronavírus, né, secretária? Exatamente. É muito importante também, uma vez que já tivemos 2 surtos em casas de cuidado de idosos, e a proteção, a prevenção
e o controle são fundamentais. Então, esta portaria, que será publicada ainda hoje, de número 289, ela tem uma série de orientações, não só em relação aos profissionais das casas, dos asilos e das instituições, como também os cuidados com os próprios idosos e, além disso, chamando sempre a atenção do que é fundamental, a questão da higiene, a questão de não compartilhar objetos, a questão da visita dos familiares, e estamos agregando uma informação muito importante que queríamos repetir hoje. Os idosos sintomáticos têm um cuidado especial, também precisam ficar em quarentena. Mas para esses, estamos disponibilizando o exame RT-PCR, para os contatos o teste rápido, então todos os idosos dessas casas terão também a possibilidade de testagem. Nós estamos fazendo isso porque são instituições fechadas, que precisam de um cuidado especial. E nós somos um governo que valoriza a vida e as pessoas da terceira idade. Levando em consideração o número de casos e óbitos por Covid-19 em Passo Fundo, o governo do estado classificou na semana passada a nossa região com a bandeira vermelha, que indica grau alto de risco. Por este motivo, o comércio voltou a sofrer restrições. Em reunião virtual realizada ontem, as entidades ligadas ao setor pediram a reabertura das atividades. Os detalhes com o presidente do Sindilojas. A reunião essa que participaram também o prefeito Luciano Azevedo, nós, o Sindilojas e o CDL, onde tivemos também nessa reunião a informação do governo do estado de 10 novos leitos de CTI para coronavírus nos hospitais aqui de Passo Fundo. Esse credenciamento é muito importante porque altera os dados do projeto estadual que está sendo elaborado pelo governador. Nós, com esses novos leitos, provavelmente vamos voltar para a bandeira laranja, o que dá uma possibilidade do comércio ser menos restritivo, e podermos trabalhar da maneira restrita, que já era do último governo, do decreto do governo municipal, e que nós, comerciantes, assim, respeitamos todo o que está neste decreto, que é isolamento parcial das lojas, assim, distanciamento, uso de máscara, o álcool gel dentro dos estabelecimentos. Então a gente vê com uma expectativa positiva, aguardamos para as próximas horas um anúncio do governador Eduardo Leite que possa ter um reflexo ali, sim. O Poder Municipal também já está comprometido com nós, que assim que sair alguma decisão do governador, a Prefeitura, juntamente com o COI, que está elaborando os últimos laudos ali, assim, para o Estado, provavelmente também nos darão essa liberdade para que o comércio de Passo Fundo, com um novo decreto municipal, ele assim volte a funcionar. A flexibilização é importante porque o setor tem grandes expectativas para o Dia das Mães. Lembrando que os prejuízos vêm se acumulando nos últimos 2 anos. 2018, 2019 foi muito ruim para o varejo na nossa região. Em 2020, com grande expectativa de crescimento, fomos abalados por essa pandemia, que infelizmente nos trouxe até ao fechamento de dias do comércio de Passo Fundo. Shopping, por exemplo, já está há 43 dias fechado. As empresas de pequeno e médio porte, na sua grande maioria, enfrentam essas dificuldades de sobrevivência da empresa e, inclusive, do emprego. Porque a maioria dos colaboradores dessas empresas pequenas sofre um risco, nesse momento, sim, de demissão. Então, o Sindilojas e o CDL, muito preocupados nisso aqui, também foi ao governador para que ele entendesse a situação que está o comércio de Passo Fundo. É preocupante, é muito preocupante, e espero que o próprio governo
federal ou estadual também sinalize linhas de crédito, assim, com uma taxa de juros menores, para que as empresas tenham um capital de giro que possam sobreviver nesse momento. E depois do intervalo, 17 municípios da região se unem para auxiliar financeiramente os hospitais de Passo Fundo. Saiba como deve ser o isolamento domiciliar de casos confirmados de coronavírus. As janelas do quarto usado para o isolamento devem estar abertas para a circulação do ar. A porta do quarto deve ficar fechada durante todo o isolamento. A maçaneta da porta deve ser limpa frequentemente. O lixo do paciente contaminado precisa ser separado dos demais moradores. Depois de usar o banheiro, vaso, pia e demais superfícies devem ser limpas para desinfecção do ambiente. Toalha de banho e outros objetos não podem ser compartilhados. Não deixar de lavar as mãos com água e sabonete a cada ida ao banheiro. Em casas com apenas um quarto, os demais moradores devem dormir na sala, longe do paciente infectado. Os móveis da casa precisam ser limpos frequentemente com água sanitária ou álcool 70. Sofás e cadeiras não podem ser compartilhados. A distância mínima entre o paciente e os demais moradores é de 1 metro. Se for preciso cozinhar, use máscara de proteção cobrindo boca e nariz todo o tempo. Garfos, facas, colheres, copos e outros objetos usados pelo paciente devem ser separados. Se um morador da casa tiver diagnóstico positivo para coronavírus, todos os moradores ficam em isolamento por 14 dias também. Caso o outro familiar de casa também inicie os sintomas leves, ele deve reiniciar o isolamento de 14 dias. Se os sintomas forem graves, como dificuldade de respirar, ele deve procurar orientação médica. Para saber mais, acesse o site saude.gov.br/coronavírus. Convidas, uma ONG a serviço da conservação da fauna silvestre ameaçada. Através do Primaves, está socialmente integrada à comunidade de Bela Vista e exerce importante papel educacional e socioambiental em âmbito municipal e regional. A Convidas depende dos voluntários que ajudam com a prestação de serviços e das doações de produtos ou valores financeiros. Seja parceiro, associe o nome de sua empresa ao nome da Convidas. Passo Fundo, um dos melhores centros de saúde do interior do país, é responsável pelo atendimento de mais de 2 milhões de pessoas da região. Pensando nisso, a Associação dos Municípios do Planalto se mobilizou com o objetivo de auxiliar os hospitais locais. O presidente da Ampla nos conta como será a ajuda para o combate ao novo vírus. O mundo todo está atravessando nesse momento uma pandemia que em tempos modernos a gente não teve essa experimentação. Então, um momento de aprendizado em que os cientistas, os médicos ainda estão buscando uma solução e nós, como gestores públicos, também estamos buscando minimizar os efeitos desta pandemia. E tendo em vista isto, nós estivemos reunidos com os hospitais de Passo Fundo, aqui junto com o prefeito Luciano Azevedo, o coordenador Marcelo da saúde aqui da região, para tentar auxiliar de alguma forma os hospitais nesse enfrentamento. A gente sabe que os hospitais contam com uma estrutura muito boa, que atendem mais de 150 municípios aqui do norte do estado, mas para esse enfrentamento, que é específico, existe uma certa dificuldade. A estrutura é boa, mas se a gente tiver um pico muito alto num curto período de tempo, certamente não será suficiente. Por isso, nesse momento em que os hospitais também passam por dificuldades financeiras, em função da preparação para o enfrentamento ao coronavírus, outras atividades dos hospitais foram deixadas de lado. Então, por consequência, diminuiu o fluxo de caixa e os hospitais certamente estão enfrentando dificuldades. Pensando nisso, nós nos reunimos e definimos, junto aos 17 municípios, alcançarmos esse auxílio financeiro que, mesmo sendo um valor baixo, ele é, de uma forma simbólica, sim, um sinal de que nós queremos auxiliar. Somos 17 municípios e se esta ação
for levada também por todos os municípios que são atendidos aqui em Passo Fundo, certamente os hospitais terão melhores condições para realizar o seu trabalho tão importante, que no seu dia a dia tem atendido os pacientes de todos os nossos municípios. Então fica aqui o nosso agradecimento já em nome da AMPA, dos 17 municípios que compõem a nossa região, aos hospitais aqui de Passo Fundo, que sempre nos atendem de uma maneira muito eficiente e muito responsável. Então, esse auxílio, que deve chegar em torno de R$200 mil por mês, é quase que de uma forma simbólica frente a demandas dos hospitais. Mas, como eu falei, é um sinal de que a gente quer inaugurar um novo tempo de parceria e de auxílio aos hospitais que realizam um trabalho tão importante em toda a nossa região. Agora a gente dá sequência à série de depoimentos sobre o aumento da violência de gênero em tempos de coronavírus. Hoje, a presidente da Comissão da Mulher Advogada de Passo Fundo fala quais são os tipos de agressões e explica a importância da sociedade ficar atenta a estes crimes. Violência doméstica não é apenas a violência física, a violência falada, a violência financeira também são formas de violência contra o gênero feminino. Por exemplo, você está louca, você é louca, uma forma de alienação da mulher perante os filhos ou dos pais com relação às filhas, dos próprios filhos em relação às mães, isso também são formas de violência. É preciso muito cuidado e é preciso um comprometimento de toda a sociedade. A violência de gênero, a violência doméstica é um problema social, é um problema de toda a sociedade. Então é fundamental o engajamento de todos e todas contra essa forma de violência. Foi-se o tempo em que violência doméstica não se metia a colher, como dizia um antigo jargão. Não é? A violência de gênero é um problema social, é um problema cultural e, sendo dessa forma, todos precisamos nos unir para lutar e combater essa forma de violência, porque é uma forma de violência muito cruel, envolve famílias, não é? E é uma forma de violência enraizada nos costumes da sociedade. Então, a partir de uma mudança de costume, a partir de uma reconstrução de pensamento e a partir de uma reconstrução de comportamento é que nós vamos começar a construir uma nova forma de sociedade e a modificar esse triste cenário. No último dia 17 de abril de 2020, nós tivemos o caso da morte de uma mulher advogada na cidade de Porto Alegre, com menos de um mês da decretação do estado de calamidade no Rio Grande do Sul. Isso é muito grave. Naquele caso, o caso, enfim, tomou as mídias de todo o Brasil, porque aquela mulher ocupava um espaço de poder. Ela era diretora da GERGS, além de ser advogada. E o então companheiro ou ex-companheiro a manteve em cárcere privado por horas até que ela levou um tiro nas costas e veio a falecer. Então, será que é essa sociedade que a gente quer continuar vivendo? Será que é essa sociedade que nós queremos para nossos filhos e para nossas filhas? Eu acredito que não. Por isso, é fundamental esse trabalho que a TV Câmara vem fazendo de combate à violência de gênero, de combate à violência doméstica e de divulgar cada vez mais o combate às várias formas de violência. Vamos todos e todas nos engajar e entender que esse problema é um problema social. Se você tem um vizinho que pratica violência doméstica, se você tem uma vizinha que está vítima de violência doméstica, denuncie, auxilie essa família. Muitas vezes a mulher que está em situação de violência, por si só, sozinha, ela não consegue sair do ciclo de violência. Vamos todos dar as mãos virtualmente para que possamos nos ajudar em busca de uma sociedade melhor. E nós ficamos por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e uma ótima noite. E se puder, fica em casa.